Ela perdeu tudo: marido, família, futuro. E mesmo assim tomou uma decisão que mudaria não só a sua história, mas o destino de toda a humanidade. O que Ruth fez em silêncio pode estar faltando na sua vida hoje. A história de Ruth não começa com vitória. Começa com dor. Uma mulher estrangeira, sem recursos, sem proteção, em uma época onde isso significava quase não ter valor algum. Mas é exatamente nesse cenário que Deus começa a escrever um dos capítulos mais poderosos da Bíblia. E hoje você vai entender como essa história se conecta diretamente com a sua vida. Antes de continuar, já deixa o seu like agora, se inscreve no canal Plenitude da Fé, Orações Poderosas, e ativa as notificações, porque aqui você vai encontrar mensagens que podem transformar a sua vida espiritual de verdade. Tudo começa em um tempo de crise, fome na terra, escassez, medo. Uma família decide sair de Belém em busca de sobrevivência. Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, eles vão para Moab, uma terra estrangeira e com costumes diferentes, longe da presença que conhecia. E é ali que a tragédia começa a acontecer. Elimeleque morre. Os filhos crescem, casam, um deles com Ruth. Mas, então, inesperado, acontece novamente. Os 2 filhos também morrem. Agora, imagine isso. 3 mulheres viúvas, sem sustento, sem direção, sem esperança. E no meio dessa dor, uma decisão começa a se formar. Noemi volta para sua terra. Ela olha para suas noras e diz algo profundo: voltem para suas famílias, reconstruam suas vidas. Uma delas volta, mas Ruth fica. E é aqui que começa o poderoso acontecer. Ruth faz uma declaração que ecoa até hoje: teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Preste atenção nisso. Ruth não estava escolhendo facilidade. Ela estava escolhendo a fé. Ela estava abrindo mão de tudo que era confortável para confiar em algo que ela ainda não entendia. Quantas pessoas hoje desistem antes desse movimento? Mas Ruth não desistiu. Elas chegam em Belém, mas não chegam como vencedoras. Chegam vazias. Noemi até diz: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque estou amargurada. E Ruth? Ela poderia reclamar, culpar, desistir, mas não. Ela decide trabalhar. Vai para o campo colher restos. Sim, restos. Naquela época, isso era o nível mais baixo de sobrevivência. Mas, mesmo assim, ela vai. Porque quem tem propósito não tem vergonha de começar pequeno. E é exatamente nesse campo que algo começa a mudar. Ruth entra no campo de um homem chamado Boaz. Mas isso não foi coincidência. Foi direção divina. Boaz recebe Ruth, mas não só vê uma mulher pobre. Ele vê caráter, ele vê fidelidade, ele vê algo raro e começa a protegê-la. Ele dá ordem
para que ninguém a toque. Permite que ela colha mais do que o normal. E pouco a pouco a história começa a mudar. Porque quando Deus decide honrar alguém, Ele usa pessoas no caminho. Noemi percebe algo. Existe uma lei, um costume, um resgatador. E Boaz pode ser esse homem. Então ele orienta Ruth, e aqui entra um momento delicado, estratégico, guiado. Ruth obedece com humildade, respeito e sabedoria. E Boaz responde com honra. Ele assume a responsabilidade. Ele decide restaurar o que foi perdido, porque Deus não esquece histórias que permanecem fiéis. Ruth, aquela mulher estrangeira, viúva, sem nada, agora se torna esposa de Boaz. E não para por aí. Ela se torna parte da linhagem de Davi. E mais do que isso, ela entra na linhagem de Jesus. Pense nisso. Uma mulher que parecia esquecida se torna peça-chave do plano eterno de Deus. E talvez hoje você se sinta como Ruth no começo da história, sem direção, sem respostas, sem saída. Mas essa história prova algo. Deus transforma improváveis em recomeços sobrenatural. Se você permanecer fiel, mesmo sem entender, se você continuar mesmo cansado, o mesmo Deus que escreveu a história de Ruth ainda está escrevendo histórias hoje. E a próxima pode ser a sua.